Você já reparou que alguns animes têm aquele vilão que chega causando um hype absurdo, mas quando chega a hora da verdade eles simplesmente flopam feio? Pois é, hoje a gente vai falar exatamente desses vilões, os caras que pareciam ser o terror do protagonista, mas acabaram virando piada na própria obra. E ó, já vou logo avisando, prepare o coração porque talvez eu vá citar algum vilão que você acha incrível, mas no fundo, quando a gente olha com calma, foi jogado fora de um jeito totalmente vergonhoso. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal, e se você ainda não é inscrito no canal Renotaku, aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Agora que o recado foi dado e o pedido foi feito, bora lá deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. E vamos começar com One Piece, porque aqui temos um exemplo clássico disso. Crocodile foi introduzido como um dos Chichibukais, um dos piratas mais temidos do universo de One Piece e dono da Suna Suna no Mi, a Logia da Areia. O cara era chefe da Baroque Works, controlava o deserto inteiro, fazia planos mirabolantes, dominava Alabasta nas sombras e no começo da obra parecia simplesmente invencível. Mas aí veio o Luffy do Chapéu de Palha, que ainda era praticamente um adolescente no modo jovem aprendiz de pirata, e mesmo assim, depois de algumas tentativas frustradas, o garoto conseguiu vencer o Crocodile. E não foi só vencer, manito, foi vencer com água. Sim, Crocodile, um Chichibukai, caiu para um protagonista que saiu molhando seu punho e metendo um socão nele para vencer o duelo. O resultado, de um vilão muito hypado que parecia um dos maiores monstros do mundo de One Piece, Crocodile virou o cara que perdeu para o Luffy em fase beta. Depois disso até tentaram dar uma recuperada na imagem dele, principalmente no arco de Impel Down e Marineford, e também trazendo ele de volta como um dos membros e líderes da Cross Guild, mas a primeira impressão nunca mais saiu da cabeça da galera. É simplesmente difícil de aceitar que o Crocodile naquela época conseguiu perder para um Luffy em fase beta. O cara foi de hypado a flopado em menos de um arco. Agora eu vou fazer uma ressalva importante antes de mencionar aqui qualquer coisa. O Neji nunca foi um vilão de fato em Naruto, mas vamos ser sinceros, no arco dos exames Chunin, ele foi praticamente pintado como o antagonista perfeito do arco. Um gênio do clã Hyuga, cheio de técnicas refinadas, como o Byakugan, o Janken, e também a habilidade de fechar os pontos de chakra, além de um discurso arrogante que fazia ele parecer o vilão que ia humilhar o Naruto naquele arco. Mas o que foi que aconteceu? Basicamente, o Naruto, com toda a sua simplicidade de clone das sombras mais socão, venceu o duelo entre eles dois. Mas não é só a vitória em si que importa aqui, é o jeito como o embate deles aconteceu. Nesse duelo, o Naruto leva um cacete a luta todinha, sofre até não poder mais, e na hora H, ele sai de um bueiro e mete um socão no queixo do Neji e pronto, acabou o hype e o duelo. O Neji, que parecia ser o obstáculo impossível do arco, o Genin mais brabo da Aldeia da Folha, talvez top 5 mais fortes do arco, virou só mais um degrau na jornada do protagonista. A luta é icônica, mas quando você lembra do tanto que ele foi construído como ameaça e o hype que a gente tinha nele, o resultado é quase uma piada. O Rock Lee, vendo a luta dele contra o Naruto, deve ter pensado que nem valia tanto esforço e treino assim pra vencer o Neji. É trágico demais. O cara era o Genin mais pica da Aldeia da Folha e foi simplesmente flopado na luta dele contra o Naruto. É trágico. Ainda em Naruto clássico, precisamos falar do Zabuza Momochi. Lembra a primeira vez que ele apareceu? Um dos lendários 7 espadachins da névoa, assassino frio, aquele clima de terror psicológico que deixou todo mundo arrepiado. O cara foi construído como o primeiro grande vilão sério da obra. Mas o que acontece? Em menos de um arco ele já tá derrotado. E detalhe, ele não caiu num combate épico de centenas de capítulos. Ele caiu porque basicamente foi passado para trás pela própria situação e, no fim, morre num ato mais trágico do que assustador. Não me entenda mal, o Zabuza é incrível, a luta dele contra o Kakashi é uma das melhores do início da série, mas olhando com frieza ele foi hypado como o demônio do gás oculto, e terminou sendo o cara que ficou no primeiro arco e nunca mais voltou pra série. Sinceramente, ele tinha todas as skills para ser um vilão mais bem trabalhado, tinha uma alcunha foda, era forte e foi de ralo bem cedinho. O hype dele foi flopado demais pro vilão que ele foi construído, né? No universo de Bleach a gente tem vários exemplos, mas o Baraga merece destaque. O cara era o rei do rei comum do antes do Aizen tomar de conta e dono do poder mais apelão de todos, a velhice e a morte. Ele literalmente podia fazer qualquer coisa, envelhecer e se desintegrar, até mesmo poderes de outros personagens. Aí você pensa, beleza, esse cara vai ser um dos vilões mais picas do anime, ninguém tem chance contra ele. Só que não. O autor decidiu que o Baraga seria derrotado de uma forma, vamos chamar de criativa demais. Basicamente ele morre pelo próprio poder sendo refletido contra ele. Ou seja, o cara que parecia ser invencível, o verdadeiro boss do Recomundo, caiu como vilão de episódio filler. Pense no hype jogado no lixo. Esse aqui foi muito difícil de tancar o hype. Voltando para o One Piece, também temos o God Enel. Esse aqui é até engraçado de citar porque na época de Skypiea ele foi apresentado como um deus.
o Homem do Trovão com uma look absurdamente apelona, capaz de varrer uma ilha inteira com o poder do raio. De quebra, ele ainda tinha um haki da observação muito quebrado. Mano, sério, até hoje se você jogar ele contra metade dos personagens de One Piece, eles certamente sentariam o cacete facilmente neles. Mas aí qual foi o problema do God Enel em One Piece? Ele caiu pro Luffy. E não de qualquer jeito, ele perdeu porque o protagonista era simplesmente de borracha. Simples assim. Um dos vilões mais apelões do início da obra virou piada porque o protagonista tinha a habilidade que anulava completamente o poder dele. Até hoje, quando alguém fala vilão hypado que flopou, o Enel sempre aparece em qualquer lista. Tem gente que ainda espera o retorno dele só pra ver o hype ser recuperado e também porque ele deve ter muita coisa pra falar sobre a sua expedição lá na Lua. Mas sério mesmo, um cara como ele ter perdido daquele jeito foi só pra trollar geral. Trágico demais. Esse aqui é muito autoexplicativo, manito. O cara chegou em Punk Hazard sendo pintado como um cientista maluco, ex-membro dos Mads, mestre dos experimentos, alguém ligado diretamente às experiências mais sombrias do mundo de One Piece. Ele tinha até um Akuma no Mi do tipo Logia de gás venenoso, o que já dava um clima ameaçador para ele. Mas o que sobrou pro Caesar Claw foi virar praticamente um alívio cômico depois de pouco tempo na obra. O Caesar passou mais tempo fugindo, chorando e sendo manipulado do que realmente agindo como um vilão de respeito. Caesar Claw é a prova viva de que o autor pode pegar um vilão promissor e transformá-lo em um membro dentro da própria obra. Eu esperava mais do Caesar Claw em One Piece porque ele tinha conexões sombrias e foi um dos primeiros vilões pós-time skip. Se alguém souber onde ele está, deixa aqui nos comentários porque eu não lembro mais os paradeiros de Caesar Claw. É lógico que não poderia faltar alguém do nosso amado Dragon Ball Z, né galera? De Dragon Ball Z eu vou mencionar o Raditz, o irmão do Goku. Bom, o Raditz foi o responsável por nos apresentar a raça dos Saiyajins, trazendo revelações bombásticas como a verdadeira origem do Goku e a ameaça que se aproximava na Terra. Seu visual imponente e seu poder inicial causaram impacto imediato na obra. Mas o que aconteceu depois foi o que aconteceu com vários nomes citados nesse vídeo. Ele foi derrotado já na sua primeira aparição, sem sequer ter tempo de mostrar evolução. O Raditz tinha o potencial para ser um vilão recorrente da obra, ou até mesmo para evoluir como aliado, mas acabou virando apenas uma porta de entrada para antagonistas maiores. No fim, ficou marcado como um personagem que prometia muito, mas que foi completamente esquecido com o passar da história. Infelizmente, ele e o nosso careca Nappa só serviram de escada para o Goku e para introduzir o nosso príncipe dos calvos, o Vegeta. Pro hype que ele deu na época, o Raditz flopou demais. Claro que eu não poderia deixar de mencionar Annie Leonhardt, uma das personagens mais intrigantes de Attack on Titan. Fria, calculista e extremamente habilidosa, ela se destacou rapidamente como uma das melhores recrutas da tropa de treinamento. Quando sua identidade como Titã Fêmea foi revelada, o choque foi gigantesco, transformando-a em uma das vilões mais memoráveis da primeira fase da obra. Mas depois que a Mikasa conseguiu dar um trato nela, surgiu um grande problema para Annie, porque ela foi congelada e seu potencial como personagem foi junto com ela. A Annie ficou boa parte da história fora de cena e quando retornou não teve o mesmo impacto de antes. Sua profundidade psicológica, os conflitos internos e até a dualidade de sua lealdade poderiam ter sido muito mais explorados, assim como aconteceu com o Reiner. Annie tinha tudo para ser uma das figuras mais complexas do anime, mas acabou se tornando um exemplo clássico de personagem que começou em alta e terminou de forma apagada. Só serviu mesmo para deixar o Armin na linha e nada mais. Mas pro nível de personagem que ela foi na primeira parte da série, flopou muito no final. Triste fim para Annie Leonhardt, que poderia ter sido um personagem muito mais bem aproveitado no final de Attack on Titan. E aí, você acha que ela flopou como vilã ou não? Deixa aqui nos comentários. Quem é mais sold e viu Yu Yu Hakusho vai lembrar desse que talvez, ouso dizer, tenha sido o vilão mais badass da obra. Shinobu Sensui é um caso muito curioso. Ele foi o antagonista central de um dos arcos mais polêmicos de Yu Yu Hakusho, sendo apresentado como um ex-detetive espiritual traumatizado pela crueldade da humanidade. A ideia por trás do Sensui era excelente, um vilão movido não pela ganância ou poder, mas por um senso distorcido de justiça. Porém, na prática, o arco não conseguiu entregar todo o peso que prometia e deveria. O conceito das múltiplas personalidades do Sensui poderia ter gerado um vilão imprevisível e profundo, mas a execução deixou a desejar. Ao invés de causar um impacto duradouro, o personagem terminou sendo lembrado mais pela decepção do que pela ameaça que deveria representar. Sensui tinha o perfil para ser um dos maiores vilões do anime, mas ficou preso como um dos exemplos mais claros de potencial mal aproveitado.
A luta dele contra o Yusuke poderia ter sido lendária, mas foi atrapalhada pela revelação do Yusuke ser o ancestral do Raizen, o que levou ao mau desenvolvimento do que ele poderia ser como personagem na obra. Sensui tinha tudo para ser o ápice da complexidade em Yu Yu Hakusho, mas terminou ofuscado, preso em um arco que nunca alcançou o impacto que prometia. Se você for comparar ele ao Toguro, infelizmente o Sensui flopou demais como vilão em Yu Yu Hakusho. No arco das Formigas Quimera, o hype era absurdo. Cada um dos guardiões reais parecia ser invencível. Neferpitou, Iop e Puff foram tratados como monstros que nem mesmo os melhores caçadores de Hunter x Hunter conseguiriam enfrentar sozinhos. E aí temos o Puff, o estrategista, o mestre da manipulação, sempre com aquele ar de que estava 3 passos à frente de todo mundo. Só que na prática ele foi o mais inútil dos 3 guardas reais. O Iop surpreendeu todo mundo com a sua lealdade e até a evolução dele como personagem, fora que ele teve uma luta muito top contra o Killua e companhia. Já a Neferpitou marcou a história de Hunter x Hunter com uma das cenas mais épicas da série na sua luta contra o Gon. E o Puff terminou sendo basicamente um cara desesperado, tentando manipular o Meruem com discursos dramáticos. No fim, ele acabou morrendo intoxicado pela radiação junto com todo mundo. O gênio da manipulação virou só o vilão que chorava e fazia drama, mas não resolveu bosta nenhuma na série. Esse aqui flopou demais. Nem a luta dele contra o Morel foi tão boa assim. E aí, deu pra perceber que os animes adoram esse padrão, né? Criar um vilão cheio de hype, com poderes apelões, discursos de dominação mundial, frases de impacto, só pra depois jogar ele no chão com uma derrota que beira a piada. Mas pensando bem, talvez esse seja até o charme. Esses vilões hypados que flopam acabam sendo lembrados justamente por isso. Ninguém esquece a derrota bizarra do Enel, ou como o Crocodile perdeu para um Luffy que mal sabia lutar direito. Muito menos com a presença do Puff em Hunter x Hunter foi inútil no arco mais brabo da série. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual vilão você acha que foi muito hypado e terminou como piada? Faltou algum nome nesse vídeo? Você concorda com essa lista? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal. E se ainda não é inscrito no canal Renotaka, aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Te encontro no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!